Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então iniciando mais um trabalho onde aqui todos estamos reunidos para nos melhorar intimamente, para crescermos espiritualmente e para alcançarmos algo de melhor, não só aqui dentro de nós, mas também dentro daqueles irmãos que tanto amamos, que estão em nossos lares, que estão aqui conosco, que estão na nossa vida, nos nossos trabalhos. Ou seja, antes de estar nos curando o nosso corpo, vamos curar a nossa alma, buscar a cura do nosso espírito. Essa é importantíssimo, porque somos centelhas de Deus, né? Somos esterilização de Deus e vamos alcançar dentro desse instante maravilhoso e divino a paz superior que Deus nos passou e está dentro de nós. Pedindo claramente licença ao mentor da nossa casa de caridade, José de Mococa. Nosso irmão que veio fazer a palestra aqui, ele já veio aqui, só que o senhor veio na época que meu pai estava aqui, né? Já estava eu? Desculpa, me perdoa. Então já era eu já. É o nosso irmão João, ele veio fazer a palestra de hoje sobre uma coisa que ninguém tem, né? É uma coisa que ninguém tem, o egoísmo, tá bom, gente? A gente, vocês riem, hein? Mas é sério, ninguém tem isso aqui. Então, nosso irmão João, fica à vontade, tá bom? É um prazer recebê-lo aqui entre nós. Fazemos parte um dos outros, na verdade. Fica à vontade, tá bom? Você pode ficar aqui, ó. Aí, nós pedimos a Jesus que nos abençoe a todos dentro das nossas múltiplas necessidades. Pedimos a Ele que permita que esses nossos amigos espirituais que aqui estão, eles não saem dessa casa, né? Porque esse é um local que a gente vê de longe, aqueles que têm olhos. É um farol na escuridão essa casa. É um farol a iluminar essa terra de profundas necessidades. Isso não é elogio, é uma responsabilidade. Porque compete aos homens que aqui estão manter o equilíbrio, manter a direção, manter o trabalho ativo, para que esses nossos amigos possam, como nos ensinou o Evangelho, que Deus ajuda o homem pela mão do homem. Aqui nos encontramos numa casa que tem esse objetivo. Mas eu não vim aqui hoje para simplesmente fazer algum elogio ou mostrar aquilo que é a realidade. Eu vim aqui hoje, ninguém falou, mas estava escrito, pelo menos na internet estava escrito, que eu vim aqui para fazer perguntas. Olha só. E mais ainda, eu mesmo vou respondê-las. Então não precisa ficar preocupado. A ideia é a seguinte: qual é nosso objetivo aqui na Terra? Ou seja, o que é que nós viemos fazer aqui na Terra? Puxa vida, João, que coisa mais estranha essa sua pergunta. Nós viemos aqui na Terra, muita gente diz assim: o que é a Terra? A Terra é um planeta de provas e expiações, então nós viemos aqui para expiar e para passar prova, para passar sofrimento. Tudo errado. Tudo errado. Nós viemos aqui na Terra para aprender. A Terra é uma grande escola. Esse é o papel fundamental da Terra. Mas assim, puxa vida, João, como é que você ficou sabendo disso? Aí a gente responde: pelas revelações. Aí a gente pergunta assim: o que é uma revelação? A revelação é aquilo que vem além do pensamento humano. O homem tem a intuição, ele tem a inspiração que não lhe pertence. A intuição é um auxílio direto àquilo que ele já tem. A inspiração é aquilo que ele não tem. E uma forma muito especial de inspiração chama-se revelação. Aquilo que vem
dos espíritos superiores dos nossos irmãos mais velhos que nos antecederam no caminho da educação, do aprendizado, da evolução, com o objetivo fundamental de nos auxiliar a avançar. E que revelação que você conhece, João? São 3. Primeiro veio a revelação do Moisés. E o Moisés encontrou um povo numa condição ainda bem atrasadinha, né? Bem atrasadinha. Então eu falo que era o jardim da infância. E o que a gente faz para uma criança no jardim da infância? Como é que a gente educa uma criança no jardim da infância? Fala não o tempo inteiro, né? Não faz isso, não bate no colega, não pega o lanche do outro, não sei o que, não sei o que, né? Tem que mandar fazer coisas básicas. E o Moisés, na revelação dele, trouxe uma coisa muito simples. Olha só, assim: amar a Deus, não terás outro Deus além do Deus de Israel. Puxa vida, interessante isso, né? Mas ele colocou umas coisas assim. Por exemplo, o 7º mandamento dele, da tábua de Moisés: não roubarás. Precisa dizer para os outros que não precisa roubar? Não matarás. Precisa dizer que não precisa matar? Mas para aquela época precisava. E até hoje continua precisando, né? Não mudou muito. Isso significa que nossa evolução ainda está bem pequenininha. Depois veio a 2ª revelação. O próprio Cristo veio trazê-la. O nosso gerente espiritual, nosso irmão mais velho, o espírito mais elevado que pisou na terra. Vem ele pessoalmente e ele diz assim, ó, humildemente ele diz assim: não vim acabar com as leis e os profetas, leis de Moisés e os profetas. Eu vim dar-lhes cumprimento. E ele, ao invés das 10 leis de Moisés, ele trouxe uma só: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele veio trazer a lei do amor. Difícil, hein? Nós ainda não sabemos amar. Então também continuamos aprendendo. Mas os nossos amigos espirituais, o nosso próprio gerente, o próprio Jesus, ele autorizou mais uma revelação para ajudar a impulsionar o homem, e trouxe a revelação espírita. E a revelação espírita, o próprio Espírito da Verdade, o Consolador prometido, ele diz assim: não vim destruir Jesus, eu vim dar-lhe cumprimento. Mais uma vez, mais um auxílio, mais uma alavancagem. A pergunta é: mais perguntas? Caramba, esse homem não para de fazer perguntas. Qual o objetivo da doutrina espírita? O próprio Kardec responde. Ele fala assim: o espiritismo é uma obra de educação. E complementa: a educação é a obra da minha vida, porque ele foi um educador. E Jesus, por acaso, também foi um educador? O único título que ele aceitou foi o de mestre, ou seja, de professor. Ele mesmo disse: o único título. Chamaram ele de rei? Ele falou: não, o único título que eu aceito é de mestre, professor. Ou seja, o grande objetivo da doutrina espírita é a educação. Isso que nós devemos fazer aqui na Terra. Por isso que as revelações são extremamente importantes para nós, para nos auxiliar a orientar. Mas eu vou falar que a doutrina espírita tem uma maneira de conduzir o processo educativo derivado em 3 condições. O Cristo falou: olha, eu prometo que o dia que vocês tiverem condições de entender, eu vou mandar o Consolador prometido que vai ficar com vocês eternamente. Todo mundo sabe disso. Então, se o Consolador nos trouxe a 3ª revelação, o objetivo fundamental da doutrina espírita se faz em 3 aspectos: a consolação,
o esclarecimento e a educação, como a gente colocou. E os nossos amigos espirituais ligados ao nosso Chico dizem assim: todos nós estamos aptos à consolação. Todos nós somos necessitados profundos. O Cristo falou isso também. Olha só, ele disse assim: bem-aventurados os aflitos. E se alguém for ler o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, vai ver que todo mundo se encaixa naquilo lá. Todos nós somos aflitos. Se não estamos aflitos por nós, num determinado momento podemos estar no outro. Se não estamos aflitos por nós, por um parente, por um amigo, por um conhecido, pela coletividade, e nesse mundo que nós estamos, o que não falta é aflição. Então todos nós estamos aptos à consolação. Mas mais ainda, alguns, dizem os amigos espirituais, que estão aptos ao esclarecimento. Ou seja, receber uma informação privilegiada, mais clara, vinda do Consolador e transmitida através desses nossos amigos espirituais, porque eu repito, eu gosto de repetir, o Cristo falou, o homem ajuda o homem pela mão do homem. Então ele manda os seus mensageiros para trazerem informações, para nos auxiliar, para nos consolar. E a educação, João, como é que é o processo educativo? Raros estão preparados para a educação. Puxa vida, se o nosso objetivo aqui na Terra é educação, e você vem e diz que raros estão preparados para a educação? Kardec perguntou ao Espírito da Verdade, que é o próprio Jesus, o que é educar? E o Espírito da Verdade, na sua forma sucinta, como Jesus sempre foi, disse assim: educar é formar hábitos. Kardec pergunta logo em seguida: o que é formar bons hábitos? O que é educar para o bem? E ele responde: formar bons hábitos. Hábitos são coisas intrincadas em nós, atitudes que nós tomamos sem pensar. Isso é a coisa mais importante. Modificar as atitudes que nós tomamos sem pensar ou impensadamente, automaticamente, em atitudes conscientes. Muito bom. Mas vamos perguntar mais uma vez. Você perguntou o que nós viemos fazer aqui na Terra. Mas a pergunta é: quem nós somos? É fácil. Se a gente for lá no Livro dos Espíritos, na questão 27, está escrito lá: só existem 3 coisas no universo: Deus, a criatura e a matéria. Ou Deus, os espíritos e a matéria. Então nós somos criaturas divinas, nós somos espíritos criados por Deus, espíritos eternos. Pronto, acabou. Resposta é fácil. Quem somos nós? Nós somos espíritos eternos. Mas, se a gente for na questão 99, 100, 101, 103 e seguintes do Livro dos Espíritos, lá tem uma classificação dos espíritos. E diz assim: há diferentes categorias de espíritos. Existem os espíritos puros, os espíritos bons e os espíritos imperfeitos. Aqueles que fazem escola de doutrina, fazem escola do Evangelho, quando chega nesse capítulo, falam: mas que capítulo chato, né? Um monte de classificaçãozinha, né? Mas o chato desse capítulo é que ele diz assim: os espíritos puros, não tem outra classificação, são espíritos que alcançaram a sabedoria, alcançaram todo o bem, então são chamados espíritos crísticos ou espíritos puros. A segunda categoria, chamada espíritos bons, se não é puro, já porque não atingiu o ápice nem do todo saber,
e nem de todo bom sentimento. Eles têm tendência principal, o objetivo principal deles é o bem. Mas eles estão aprendendo, estão evoluindo. E a última categoria, a terceira categoria, é chamada de espíritos impuros ou imperfeitos. O que caracteriza um espírito imperfeito ou impuro? A tendência ao mal. Aí, a pergunta é, o que é o mal? A resposta é fácil. O mal é querer o bem só para nós. O que é querer o bem só para nós? É o egoísmo e o orgulho. Mas fundamentalmente o egoísmo. Então, o que caracteriza o homem atual na Terra, na sua massa média, da qual eu me incluo, é ser um espírito ainda imperfeito. Mas, João, o que mais caracteriza um espírito imperfeito, além dessa tendência ao mal, naquilo que vocês costumam dizer que o mal no homem aqui da Terra é natural, ou seja, o egoísmo é natural do homem? É ignorância. Aí você fala, bom, João, eu saio da minha casa no sábado à tarde para receber umas coisas dessa na minha cara, dizer que eu sou um espírito imperfeito, me chamou de ignorante, falou que eu sou egoísta. Que negócio é esse, João? É assim, eu ganhei um celular esses tempos atrás, os meus filhos acharam que o meu celular já não estava bom, me deram um celular novo. Não dá, eu não entendo aquele, está aqui no meu bolso, não entendo direito esse negócio, tudo que eu preciso perguntar para os meninos, nem isso eu sei. Aí, há um tempo atrás, eu fui fazer um concurso na minha profissão e tinha que fazer uma prova em inglês. E o homem lá da banca de examinadora foi delicado comigo. Ele falou assim, João, seu inglês não é primário, ele é primitivo. Parece um índio falando inglês. Eu falei, meu Deus, quanto elogio a minha pessoa. Ou seja, a minha ignorância é imensa. E diz um sábio da história da humanidade, sei, mas sei que nada sei. Ou seja, se aqueles que nós chamamos de sábios, se aqueles que se dedicaram profundamente a uma determinada ciência do homem, ele teve a humildade de mostrar o reconhecimento natural de que, quanto mais ele estudava, mas ele descobria que ele precisava aprender mais, que ele não sabia nada. Que a extensão da ignorância do homem é imensa. Aí eu volto à primeira pergunta da gente. O que nós viemos fazer na Terra? Nós viemos nos educar. Por que nós viemos nos educar? Porque, infelizmente, não conta para ninguém, vamos falar baixo, nós somos ignorantes. Num monte de coisa. Num monte de coisa. Bom, João, se o homem, ele é um ser ignorante, e ele veio à Terra para aprender a se educar, e não dá para educar numa única existência, principalmente que muitas existências nem chance de educação tem, como é que faz então? É porque eu vou contar também para vocês um segredo. A morte não existe. A doutrina espírita veio matar a morte. Ou seja, desde que nós somos criados por Deus, nós seguimos um caminho evolutivo. E todos nós que aqui estamos a caminho de nos tornarmos, todos nós, espíritos puros ou espíritos crísticos. Oh, que legal! Quando isso vai acontecer? Nós vamos lá no Livro dos Espíritos e diz assim, a mesma distância, na questão 540, que ele diz assim, a mesma distância que existe entre
O animal e o homem é a mesma distância do homem ao anjo. Então, alguns milhares de milênios nós vamos chegar lá. Jesus falou alguma coisa a esse respeito. Ele diz assim: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou será perdida. O que é a perdição? A perdição é viver como nós estamos, na ignorância e no egoísmo. Porque Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. E diz nosso irmão: o pão há de ser tomado todos os dias, conforme as nossas condições, conforme a nossa condição de aceitação, conforme a nossa condição de entendimento. Mas é o pão da verdade. Porque quando nós fazemos a prece do Pai Nosso, num dos decretos do Pai Nosso, a gente pede assim: Deus nosso Pai, dá-me o pão nosso de cada dia. E todo mundo pensa na mesa farta. Dá-me o pão do entendimento, da verdade e da compreensão, para que eu possa, através do meu processo educativo, me libertar. E a misericórdia divina manda, permite que os nossos amigos espirituais mais adiantados venham nos auxiliar constantemente. Enquanto a gente não consegue chegar lá, através da consolação. Quando a gente já consegue vir aqui no sábado à tarde, o esclarecimento. E nos auxilia o tempo inteiro no processo educativo de nós mesmos. E nosso André Luiz, ele diz assim: não achem que para sair de uma esfera vibratória inferior para uma esfera vibratória superior, não se faça isso à custa de suor e sangue. E só existem dois caminhos na vida. Olha só. Dois caminhos. Um deles, que é sofrer chorando, que não adianta nada. E o outro que dá certo, trabalhar suando. Então, só existe uma forma de evoluir: trabalhar suando. Chorar não adianta nada. Se jogar no canto e falar que eu sou um coitado, não adianta nada. Ficar rolando no chão, não adianta nada. Mas, outra hora a gente fala sobre a dor. Hoje não. Hoje não vamos falar de dor. Se o espírito evolui e a lei do progresso é alguma coisa natural, como a gente vai encontrar no livro 3º do Livro dos Espíritos, lá na lei do progresso há uma questão que diz assim: o homem sendo perfectível e traz em si o germe do seu melhoramento, ele não foi destinado a viver na perpétua infância. E nós ainda estamos na nossa infância espiritual. A pergunta então é: como o espírito evolui? Ele evolui, primeiro, através da intelectividade e também da moralidade. O intelecto nosso, o aprendizado, ele é necessário. E ele vai acontecer sempre, queira ou não queira. Não existe encarnação na Terra, a não ser em situações de penúria, em que o homem não aprenda alguma coisa. Seja na questão das habilidades, seja na questão da intelectividade propriamente dita. Mas tem uma evolução obrigatória, que é a evolução moral. Mas, infelizmente, o homem aprende muito no começo. E, muitas vezes, ele utiliza a sua intelectividade para produzir dor e sofrimento. E isso a gente vê o tempo inteiro. A pergunta
pergunta é: por que é que o homem ainda utiliza os talentos divinos para produzir dor e sofrimento? Porque ele é um ser imperfeito. Ele traz como na sua natureza a tendência ao mal. O mal no homem é natural, o bem é intencional. Para eu fazer o bem, eu preciso de um esforço danado. Eu olho, será que eu dou? Puxa, mas não vai ficar para mim? Eu vou dar. Mas tá bom, dei. Isso é um esforço doido para doar alguma coisa, para fazer alguma coisa de nós para alguém. Normalmente a gente dá roupa velha, sapato furado, chinelo já que perdeu alguma coisa. Não. Então, é assim. Aí a gente, até, na verdade, estão livrando a casa da gente de coisa velha, né? Não. Doar, quando a gente doa da gente, para as pessoas que nos cercam, e tem que doar para o próximo. Quem que é o próximo, mais próximo? Aqueles que moram dentro de casa. Doar para os outros, a gente ainda doa. Mas doar para quem está dentro de casa, também é uma outra palestra para ser sugerida. Doar, caridade, vamos em frente. Mas, se o homem ganha intelectividade e ele ainda não tem moralidade, por que é que Deus permite que o homem que não faz bom uso dos seus talentos, e ele sabe disso daí, ele ainda doa o talento da intelectividade para o homem, para que ele aprenda a escolher? Porque se o homem não tiver a liberdade de escolha, ele não vai desenvolver o que nós chamamos de responsabilidade. E no Evangelho segundo o Espiritismo diz assim: não adianta proscrever o mal por leis. O homem há de ter horror ao mal. O que é isso? Ele vai cometer erros, ele vai sofrer com as atitudes indevidas que ele tomou, e o pessoal vai ajudar ele a entender que não é esse o bom caminho. Não é por imposição. Nós devemos escolher o melhor caminho, o caminho do bem, o caminho educativo, o caminho do esforço, por entendimento próprio, por vontade própria. Deus não obriga a gente. Ele nos auxilia a tomar a melhor conduta, mas a gente toma se quiser. Voltamos para nós. Tá bom. Mas como é que o homem escolhe o melhor caminho? Seguindo as leis de Deus. Peraí. Aonde está escrito as leis de Deus, João? Na própria consciência do homem, diz o nosso Livro dos Espíritos, na questão 621. A lei de Deus está escrita na consciência do homem. Um bocadinho. Se está escrita na minha consciência, o que é a lei de Deus? São chamadas leis naturais. E as leis naturais se dividem em leis materiais e leis morais. Eu preciso aprender as leis da matéria, eu preciso, que são as ciências, e eu preciso aprender a moralidade. Não é fácil não, João. Você está deixando a coisa difícil. O nosso André falou, não existe meio de ascensão a não ser por suor e muito trabalho. Muito bem. Tá bom. E qual é o maior obstáculo ao progresso do homem? E eles dizem da seguinte maneira, o Espírito da Verdade, lá na Lei do Progresso, ele diz assim: o orgulho e o egoísmo. Sendo esse último, o egoísmo, o maior entrave ao progresso do homem, porque ele é o responsável, a fonte de todos os males da humanidade. Eu acho que o Espírito da Verdade pegou pesado. Será que é isso mesmo? Então é por isso que a gente veio estudar o que é o egoísmo. É por isso que a gente veio falar sobre o egoísmo. A pergunta então é: o que é o egoísmo? Ora bolas.
Aí a gente vai puxar o conhecimento da ciência. E a psicologia, a psiquiatria, mostra que o espírito humano, segundo o entendimento da psicologia e da psiquiatria, ele tem 3 aspectos fundamentais. E um deles é o chamado ego. Todo mundo fala assim, você tem um ego forte, não é? Mas nem sabe, caramba, o que é o bendito ego? O ego é o consciente do homem. É a atitude que nós tomamos aqui. Então, esse é o ego, é o consciente do homem. Ele tem uma estrutura inferior, que é o instinto, que é chamado id, que manda na gente ainda. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, no capítulo 11, no item 8, Lázaro nos diz que o homem atual é uma mistura de instinto e sensação. E o instinto, ele joga a gente para baixo. O instinto se compõe de 4 coisas: a fome, o sono, a agressividade e o sexo, que é a reprodução. Só isso. Mas também tem muita coisa para estudar nisso daqui. Se foi Deus que colocou o instinto para a manutenção da vida do homem, o que cabe ao homem atual? Educar o instinto. Nós já começamos a educar o instinto. Lá atrás, pela lei do Moisés, não matarás, não seja tão agressivo. Olha só quanto tempo que estão falando isso para a gente. Não rouba, não seja egoísta. E nós ainda não aprendemos. Mas vamos voltar para nós aqui. Mas nós temos uma estrutura poderosa, que é chamado superego. E o que é o superego? É a consciência da gente. A consciência da gente, aquela que diz, isso é a presença de Deus dentro de você. Muita gente, você fala o seguinte, fere o 7º mandamento, não roubarás. E rouba. Mas ele sabe que ele está fazendo coisa errada. Ele tem consciência de que ele está fazendo coisa errada. Então como é que ele rouba? Às escondidas, faz a coisa escondidinha, não deixa ninguém saber, sai com cara de malandrinho, né? Para ninguém saber que ele está roubando. Né? Mas, assim, João, então, o homem, ele é uma mistura daquelas 2 imagens que a gente aprendeu na mitologia, de que tem um anjinho e um demônio tentando falar para o homem. O anjinho é o superego. Fala, ó, isso não é certo o que você vai fazer. Falando para o nosso ego, que é o consciente. O instinto, que é o id, ele fala assim, olha só, faz, vai lá, pega, é para você, está ali, ninguém está vendo. Então, eu tenho que ter a escolha do que eu vou fazer. Eu sou dono das minhas atitudes, eu sou responsável pelas minhas atitudes. João, para de conversa. Você perguntou o que é o egoísmo. O ego é o consciente do homem. Ismo é doença. Reumatismo, né? Não é uma doença? Né? Sei lá. Tem um monte de doença que termina com ismo, né? Então, ismo é doença. Egoísmo é o consciente doente. Egoísmo é a capacidade de entender e de escolha do homem doente. É por isso que Jesus, na cruz, ele falou assim, perdoa-os, Pai, porque eles são mais ignorantes do que maus. Olha que consciência e que maneira de entregar aquelas ovelhas que haviam feito mal para ele. Mas tudo bem. Vamos seguindo em frente. Bom, se o homem toma uma atitude indevida, o que acontece quando a gente faz uma coisa errada? O nosso superego, a nossa consciência, mostra pra gente que a gente não está certo. Então toda vez que eu faço uma coisa errada, o que eu faço então? Eu fico mais retraído, eu me escondo, ainda que eu tenha me dado bem,
eu não conto aquilo para ninguém, ou se eu conto só para alguém, porque eu não estou aguentando segurar aquilo dentro de mim. Agora, quando eu tomo uma atitude boa, a minha consciência, a lei de Deus que está escrita dentro da minha consciência, me aplaude. E imediatamente eu me sinto feliz. Imediatamente eu me sinto bem. O meu padrão vibratório se eleva. A minha escolha foi boa. O meu processo educativo encontra-se a caminho. Mas quando eu faço alguma coisa errada, eu tenho aquilo que se chama de culpa. E mais ainda, se alguém fica sabendo da coisa errada que eu fiz, ou seja, a sociedade, o outro sabe da coisa errada que eu fiz, eu tenho vergonha. O egoísta, ele não tem culpa. E ele não tem vergonha. Se alguém não tem culpa, ele não tem dor de consciência. E a dor é uma bênção de Deus a nos repreender, seja no campo físico, ou seja no campo moral, de que nós andamos pelo caminho errado, que nós precisamos de ajuda. Esse é o papel da dor. Se alguém não sente culpa, não sente dor. Se alguém não sente vergonha, ele se torna uma pessoa visivelmente doente. Doente no aspecto espiritual, ou como queiram as pessoas da ciência da Terra, doentes no aspecto psíquico. E essa doença no aspecto psíquico, ela tem uma classificação do egoísmo. Tem gente que é egoísta. Tem gente que é mediamente egoísta. Tem gente que é muito egoísta. E o egoísta, ele é um doente que não tem culpa e não tem vergonha. E se ele entra... O grande egoísta, ele age fundamentalmente como um indivíduo estourado, como um indivíduo agressivo e até violento. Mas vamos perguntar, se alguém toma uma atitude mais estourada, mais agressiva, mais violenta, ou ele é um neurótico, ou ele é o que a gente chama na medicina de psicótico, que é o maluco, é o louco. Ou ele é uma pessoa socialmente desequilibrada. Nós não somos ninguém totalmente equilibrados, nós somos meio neuróticos, mas ele pode chegar ao ponto da loucura, da psicose. Mas, então, o que caracteriza uma pessoa psicótica, uma pessoa alterada mentalmente? Volto a dizer, ele não tem medo, ele não tem vergonha e não tem culpa. João, mas é difícil reconhecer uma pessoa assim. Por quê? Porque o egoísta, ele não vai se mostrar desse jeito para todo mundo. E a gente vai dizer o seguinte assim, como é que é o psiquismo de uma pessoa egoísta? Às vezes ele é simpático, às vezes ele é agradável para conseguir seus objetivos. Porque, queira ou não, ninguém falou que ele é bobo, que ele é limitado intelectivamente. Então, o que caracteriza o egoísta? Ele é uma pessoa imatura. Como assim, João? Pegou um bocadinho pesado. Vamos analisar, segundo a psicologia do desenvolvimento do ser humano? Assim, olha só. Uma criança, logo que ela é pequenininha, ela quer tudo para ela, né? Ela quer tanta atenção para ela. E se a gente não faz o que ela quer, ela berra, faz escândalo, se joga no chão, faz birra. Todo mundo fala o seguinte, mas puxa, essa criança é egoísta. Não, é um período da vida que a gente chama de egocentrismo. E tem um pensador na história, que inclusive ligado à doutrina espírita, que é Sócrates, e o seu discípulo Platão.
E o Sócrates não escreveu nada, mas o Platão escreveu um livro chamado A República, e nesse livro ele diz assim: uma criança é um ditador em nascimento. Se não faz o que ele quer, ele faz escândalo, briga, se revolta. Então, mas é um período da vida em que isso acontece e compete à família, aos pais, mostrarem a realidade para aquele indivíduo, para que ele possa mudar. Então, uma criança não é egoísta, uma criança é egocêntrica, ela quer tudo para ela. Se ela vê uma outra criança com alguma coisa que ela quer, mas não é dela, ela vai lá e pega, ela toma. Não é por maldade, é porque ainda ela não tem o seu livre-arbítrio completo. Compete a nós educarmos. Mas vamos voltar nesse tema. Guardem esse pedacinho. O egoísta, então, é aquele indivíduo que ainda é puro instinto, ele não amadureceu, ele não desenvolveu a sua moralidade, os seus sentimentos. E o que ele faz? Aqueles que não se amadurecem prontamente, eles têm a necessidade, tal como uma criança pequenininha, de manter todo mundo olhando para eles. Então eles são o centro da atenção. Eles querem controlar todo mundo. Porque se meu pai ou minha mãe, alguém encosta na minha mãe quando eu sou criança, eu fico desesperado, com medo de perder a minha mãe. O egoísta, ele quer controlar todo mundo dessa mesma maneira. Tal qual a criança pequenininha, ele quer todos os objetos para ele. Ele é dono de tudo. E se não der, ele fica muito bravo. Aí, o que caracteriza então, em termos de observação, o aspecto emocional do egoísta? Ele quer tudo para si. Então, ele tem a ganância. A ganância é querer cada vez mais. Ele tem a insatisfação. O que é insatisfação? Eu tenho alguma coisa, eu não estou satisfeito com aquilo. Ou eu consigo aquilo que eu quis, imediatamente eu quero outra coisa. Ou seja, ele é movido por profundo prazer. Sabe o que é a causa disso? Das dependências todas conhecidas como, que a gente chama aí popularmente, como as pessoas que são dependentes das drogas, os chamados vícios. Então, o egoísmo é o pai dos chamados vícios, que na medicina a gente chama de dependência. Seja da dependência química, seja da dependência psíquica, seja da dependência das adrenalinas, que pode ser o jogo e etc. Ou, o egoísta também se manifesta pela sovinice. O que é o sovinas? O sovina é aquele que não divide nada. Ele quer usufruir tudo que ele tem sozinho. Ele chega com a caixa de chocolate, ele esconde dentro do guarda-roupa. E come à noite escondido para ninguém ver. Ou ainda, o egoísmo se manifesta através da gula. Mas mais ainda, um outro aspecto então do egoísta, além de querer tudo para si, ele quer controlar as outras pessoas que o cercam. E ele tem um autoritarismo imenso sobre as outras pessoas. Você tem que fazer aquilo que eu mando do jeito que eu quero, no momento que eu quero. E mais ainda, ele é profundamente ciumento. Ciúme não é coisa boa, não é amor, é doença, é egoísmo. Ele é invejoso. Por mais que ele tenha, o que o outro tem podia ser dele. Então ele quer o que o outro tem. E ele tem então a cobiça. Já não chega? Não. Eles são incapazes de superar as frustrações, os reveses e os nãos. Eles não sabem escutar não. Então são pessoas melindrosas. Às vezes você fala uma coisinha para a pessoa, faz tudo de bom para a pessoa, dá um nãozinho para ela, desandou tudo. Nada mais serve.
vira cara, vira bico, não funciona mais. Não sabe escutar não. Ele não sabe ter frustrações. Perde uma vez. Ah, o outro lá ganhou 120 milhões, não fui eu fico frustrado eternamente. Ah, o meu chefe não me cumprimentou hoje de manhã, cumprimentou meu vizinho e passou reto por mim, eu perdi o dia. Ou seja, são pessoas melindrosas, não aceitam a opinião alheia e se ofendem facilmente. E nessas condições, essas pessoas podem reagir em qualquer delas, seja através dos ciúmes, seja através das perdas, seja através de qualquer coisa que eles não avaliem corretamente, eles podem reagir de uma maneira desproporcional. E essas reações se partem para uma agressividade por coisas bobas. Eles são indivíduos que têm uma competitividade imensa. Eles vão no campo de futebol para ganhar. E se não ganham, vão brigar na rua. Ou leva até a ferramenta de briga para que se não der certo, a coisa... E mesmo que ganhe, se alguém falar contrário, apanha. E mais ainda, eles não sabem dividir. Mas a sociedade tem leis. E muitos deles, como é que eles fazem? Eles tomam uma atitude simulada. Eles procuram isolamento social, porque eles não conseguem dominar as pessoas que vêm para eles, então eles procuram isolamento social. Ou eles arrumam meios de convencer as pessoas de que eles são mais do que eles são. E se apresentam como seres poderosos, donos de poderes que não pertencem a eles, para criar subalternos que os sirvam. Para isso, eles não temem em falar em nome de Deus. Deus é amor, e amor é libertação. O egoísmo e o ódio é que querem aprisionados subalternos. E mais ainda, como eles não sentem culpa, mas a sociedade está vigilante, eles procuram até nas ciências a justificativa para suas próprias atitudes. E teve um sujeito, um inglês, que escreveu um livro chamado O Gene Egoísta. Gene é aquela estrutura interna nossa que passa a herança de um para o outro. E ele falou da seguinte maneira: olha, o homem, o ser humano, ele é egoísta por princípio. Geneticamente ele nasce egoísta e vai morrer egoísta. Olha só que coisa. O que esse sujeito queria dizer? Ele quis dizer da seguinte maneira: só os egoístas conseguem sobreviver. Se você não for egoísta, se você não passar em cima do seu irmão, se você não ganhar a vaga na faculdade, a qualquer custo, nem que seja comprada, nem que for para colar na prova, você não entra na faculdade, ele vai entrar, você vai ficar fora, você vai perder o emprego. E o que ele quer dizer com isso? Ele está estimulando aquilo que a gente chama de ausência de valores morais do homem. E a ausência de valores morais do homem significa ausência de virtudes. Maior sofrimento para a terra. E para o homem, consequentemente. Teve um sociólogo também daquela terra lá da Europa, na época lá de 1800, logo depois que o Kardec publicou o Livro dos Espíritos, final de 1800 e início de 1900, que ele criou uma teoria baseada no egoísmo humano. Ele diz assim, olha só, o homem tem que ser egoísta, porque se ele não for egoísta, não vai evoluir a Terra. O que atrasa a evolução da Terra? Ele falou da seguinte maneira assim, ó, os incapazes atrasam a evolução da Terra. Quem que são os incapazes para esse tipo de gente? Aqueles incapazes intelectuais, os incapazes físicos e os incapazes econômicos. Olha que chique. Isso é. Ou seja, os deficientes e os pobres.
Quem que são os capazes de evoluir a Terra? Ele falou assim, os mais aptos intelectivamente, os mais aptos economicamente, os mais aptos fisicamente. O que resultou isso daí? Resultou no surgimento de gente que passou a usar isso para a política de dominação dos seres humanos, naquilo que a gente chama de supremacistas. E hoje, o mundo ainda vive esse tumulto que esse senhor pensou no aspecto humano das supremacias. Ou seja, o branco é mais forte que o negro. O branco é mais inteligente que o negro. Por que isso, por que aquilo, por que aquilo? E mais ainda, nasceu defeituoso, intelectivamente ou fisicamente, manda matar. Isso daí é o que a gente chama de autoritarismo ou os despotismos e as supremacias. Olha só a que ponto que chega o egoísmo do ser humano de procurar na ciência a valorizar suas atitudes absurdas. E o pior, eles vêm e dizem que são cristãos. Aí a gente pergunta para eles assim, qual é a lei do Cristo? Amar ao seu próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Só que nessa hora, fala mais alto que dele. A doença do eu, o egoísmo. E ele nega tudo. E ele nega até a realidade que ele vive quando ele se diz cristão. Bom, João, muito bem, você falou muito e nós temos pouco tempo. O que a doutrina espírita que veio aqui com o objetivo de educar a gente, de esclarecer, de orientar, fala de como a gente vai dominar a nossa tendência ao egoísmo que todos nós carregamos? Fácil. O nosso André Luiz diz assim, enquanto nós não somos, a única maneira de transformar o homem é através de duros golpes de disciplina. Mas como é que eu vou perceber que eu estou sendo egoísta? Vamos procurar Jesus. É fácil também, ele só falou 3 palavras. Olhar, vigiar e orar. Olhar o que, João? Olhar as nossas atitudes. Quando ele fala em vigiar, não é para ser desconfiado com o outro, é para olhar as nossas atitudes, vigiar as nossas atitudes e não vigiar o outro. A nossa responsabilidade é conosco mesmo. Ah, mas o outro... O outro é problema do outro. Você é responsável por você mesmo. O João é responsável pelo João. Eu posso mudar o outro? Não. Eu só posso mudar a mim mesmo. Eu posso educar a mim mesmo. Eu posso esclarecer o outro, mas eu não posso mudar ninguém. Tem no AA, a oração do AA diz assim: auxilia-me, ó Pai, a modificar o que eu posso modificar, a mudar o que eu posso mudar. Auxilia-me, ó Pai, a entender aquilo que eu não posso mudar. Auxilia-me, ó Pai, a distinguir uma coisa da outra. O que eu posso mudar? Eu. O que eu não posso mudar? O outro. E quando a gente encontra em Paulo, Paulo diz assim: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, não a eles. Muita gente quer mandar os outros fazer as coisas, né? Apontar o erro dos outros, mas na hora da vez dele, nada. Mas vamos perguntar mais uma vez para o nosso Emmanuel, o que a gente tem que fazer para evoluir, nos educando e abandonando essa chaga que precisa ser educada em nós, que é o egoísmo. E nós vamos no livro Fonte Viva, do nosso Chico e Emmanuel, na lição 91, chamado Problemas do Amor. Nesses livros, da chamada coleção Fonte Viva,
do Emmanuel, que é o livro Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz e Pão Nosso, são esses 4 livros. O Emmanuel pega um trecho do Evangelho e comenta esse trecho do Evangelho. E aqui ele puxa o nosso Paulo mais uma vez. E o Paulo ele diz assim, na carta aos Filipenses, que o vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo discernimento. Aí eu vou brincar, né? Emmanuel, traduza para nós. E o Emmanuel diz assim: o amor é a força divina do universo. Quando um homem se devota de maneira absoluta aos seus cofres perecíveis, ou seja, dedica o seu sentimento, o seu amor ao dinheiro, denomina-se avareza. Quando ele se atormenta de modo exclusivo pela de ajudar os outros, a gente precisa saber o que está fazendo. Já acabou. Só temos então o que Paulo fala da caridade. Ele diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, e não tivesse caridade, nada adiantaria. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar, conhecesse todos os mistérios, nada adiantaria. Porque se eu não tiver caridade, nada serei. Eu posso doar meu corpo para ser queimado. Eu posso doar tudo que eu tenho e de nada disso adianta se eu não tiver caridade. O conhecimento é fundamental. A vigilância é imprescindível. Mas se eu não fizer a ação da caridade, transformando o meu conhecimento no sentido do bem, a meu benefício e daqueles que me cercam, cumprindo a lei de que o Deus ajuda o homem pela mão do homem, o conhecimento nada me vale. Que Jesus nos abençoe.